5 meses após decisão do Supremo Tribunal Federal sobre maconha, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, dá início a um mutirão carcerário para rever as prisões. Em junho deste ano, o STF fixou a quantidade de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. A análise desses casos começou nesta sexta-feira e deve terminar em fevereiro do ano que vem. Chamar o Cristiano Vilela, discutir, analisar esse mutirão feito pelo CNJ para rever essas prisões após aquela decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal sobre maconha, determinar uma quantidade para diferenciar quem é usuário de traficante, né? 40 gramas. Quais são as consequências de um processo como esse, um mutirão? É possível identificar com exatidão a pessoa que era usuária e aquela que se utilizava dos entorpecentes para vender? Porque eu fico pensando, se ela foi detida com 30 gramas de maconha e por essa razão ela foi detida, quem disse que ela não era traficante no final do expediente? Não pode ser? Exatamente, Caniato. Por essas e outras que eu sempre me coloquei de uma forma contrária a esse novo entendimento, eu vejo que isso não faz bem dentro dessa guerra que a sociedade hoje vive contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas. Eu vejo que esse tipo de flexibilização, ele só alimenta justamente o tráfico de drogas, até porque você descriminalizar o uso, esse usuário, ele vai comprar de quem? Ele vai comprar do traficante, ele vai alimentar ainda mais essa estrutura criminosa do tráfico de drogas. Agora, uma vez tomada essa decisão, é correto, naturalmente, que haja essa avaliação dos réus que, eventualmente, se enquadrem nessa situação objetiva. Então, você tem ali uma determinada quantidade de droga, um determinado peso de droga que pode ser compreendido como um uso pessoal. E aí o CNJ vai analisar processo por processo no sentido de adequar aqueles casos que ficam dentro do limite que é permitido a partir de agora e que, portanto, não devem mais estar encarcerados. Pois é, eu fico imaginando as pessoas que acompanham o noticiário e se deparam com a aprovação, pelo menos o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação a essa quantidade de maconha e, ao mesmo tempo, acompanha, naquele dia, a aprovação por parte do Congresso Nacional de um projeto que criminaliza posse e porte de qualquer quantidade de qualquer entorpecente. O que vale? A decisão do Congresso Nacional ou da Suprema Corte? Não acabam sendo entendimentos distintos? Eles se chocam? E de que maneira uma ação que acaba sendo ajuizada, o magistrado vai buscar como baliza qual dos dois entendimentos? Pois é esse conflito que deve ser resolvido no Brasil justamente pelo judiciário, no sentido de analisar a adequação de determinadas normas, se essas normas são adequadas em relação àquilo que determina a Constituição Federal. Eu vou sempre na linha de que, em situações de legislação, o judiciário ele deve analisar a legalidade, mas não entrar no mérito das eventuais leis que sejam criadas, porque justamente o poder que tem essa prerrogativa constitucional e a legitimidade do voto, do apoio popular, é justamente o legislativo. E aí eu vejo que é importante que cada poder esteja no seu quadrado para, de uma forma harmoniosa, poder criar e aí poder fazer a aplicação das leis, tendo o judiciário como o guardião da Constituição, de que não haja nenhum tipo de sobressalto, nenhum tipo de arranhão à Constituição Federal.